Bom, a gente vai começar então mais uma monitoria. Hoje a gente vai falar dos tecidos de sustentação, que são chamados também de tecidos conjuntivos. O corpo ele tem vários tipos de tecido. Tem tecido epitelial, tecido muscular, tecido nervoso. E os tecidos de sustentação são um tipo desses tecidos. Eles são chamados de tecidos conjuntivos também de forma genérica, mas tem um tecido conjuntivo propriamente dito que é morfologicamente diferente. Então, o mais correto é usar tecidos de sustentação para chamar todos os tecidos de sustentação de forma genérica. Aqui, então, são os 4 tipos de tecidos de sustentação, que é o tecido conjuntivo propriamente dito, o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo e o tecido adiposo, que vocês trabalharam lá na outra monitoria com o Roger. Esse tecido conjuntivo ele é dividido em outros 3, e o tecido cartilaginoso em outros 3, e o tecido ósseo, que são os 3 que a gente vai trabalhar hoje, é dividido em 2 tipos, na verdade. Um é o maduro e o outro, um é o imaturo e o outro é o maduro, que é uma continuação do outro. Das características gerais, então, todos eles são bifásicos, o que quer dizer que eles têm as células e a matriz celular. Então, essas células elas vão produzir uma matriz que fica ao redor das células, e essa matriz é formada principalmente por fibras, e entre as células e a fibra existe a substância fundamental amorfa. Essa substância fundamental amorfa ela é basicamente água com outras substâncias liberadas também pelas células, como os proteoglicanos, os glicosaminoglicanos e as glicoproteínas. Por exemplo, então, no tecido conjuntivo, a célula principal é o fibroblasto, ele vai produzir essa matriz e essa substância fundamental amorfa, e quando ele estiver no estágio maduro, ele vai se inserir como fibrócito dentro dessa matriz. Eles são vascularizados e inervados, com exceção do tecido cartilaginoso, mas esse tecido cartilaginoso, então, recebe nutrição através do pericôndrio, que é a membrana que reveste essa cartilagem. O pericôndrio é dividido em 2 camadas, que é a fibrose e a celular, e ele é vascularizado e inervado. Então, como a matriz ela tem uma característica fluida que deixa passar o oxigênio e os nutrientes, essas células acabam recebendo também esses nutrientes e o oxigênio, não precisando estar em contato direto com a vascularização. A matriz extracelular ela pode ser mole nos tecidos conjuntivos, semi-rígida na cartilagem e dura no osso, porque ela é mineralizada e ela vai ficar muito rígida. Ela tem um papel fundamental de proteção, porque existem algumas células de proteção do sangue, como por exemplo os macrófagos, mastócitos, os plasmócitos, que fazem o reconhecimento dos antígenos e impedem que outros organismos acabem atacando o corpo. Os antígenos são as partes reconhecíveis um corpo estranho, então essas células acabam atacando o corpo estranho para que eles não acabe atingindo o corpo. Só um pouquinho que a minha câmera está caindo. Tá. Então, como eu já tinha dito, permite a passagem de oxigênio para as células, então ela não precisa estar em contato direto com os vasos para receber esse oxigênio, porque a matriz ela permite a passagem de oxigênio e dos nutrientes. Existem vários tipos de fibras, então, dentro dessa matriz. A principal é
a colágena, que são esses feixes mais grossos, apontados aqui. Existem também as elásticas, que são as mais fininhas, que parecem um risco, e são as duas perceptíveis na coloração de hematoxina e eosina. Numa coloração especial de prata, a gente pode ver também as fibras reticulares. As fibras reticulares elas são mais finas do que a fibra colágena e elas formam uma malha de sustentação que fica em volta dessas células da matriz e são muito importantes para a característica morfológica do tecido, porque é elas que dão a característica do formato e da disposição dessas células. Elas são chamadas argirófilas, então, ou argentófilas, porque elas coram com corante à base de prata, não sendo visível em HE, então. As reticulares, elas também são formadas de colágeno tipo 3, diferentes das fibras colágenas mesmo. E elas são formadas por microfibrilas, que é uma parte também das fibras colágenas que a gente vai ver. Especificamente, então, das fibras colágenas. Fibras são estruturas proteicas, então proteína é formada de aminoácidos. Quando um aminoácido se liga no outro e assim por diante, eles formam uma cadeia. Esses aminoácidos específicos, então, que vão formar a fibra de colágeno, eles formam 3 cadeias que se intercruzam, e quando essas 3 cadeias de aminoácidos, né, essas 3 proteínas se intercruzam, elas formam uma cadeia de tropocolágeno. Essa cadeia de tropocolágeno, com outras cadeias de tropocolágenos formadas da mesma forma, formam uma microfibrila. A microfibrila é a estrutura lá das fibras reticulares, se vocês lembrarem. E quando essa microfibrila se encontra com outras microfibrilas, elas formam a fibrila. E várias fibrilas juntas formam uma fibra de colágeno. Então, por isso, a fibra reticular, mesmo sendo de estrutura colágena, ela é bem mais fina, porque ela é formada por uma microfibrila, e uma fibra de colágeno é toda essa estrutura, né? Com várias fibrilas, com diferentes microfibrilas. As fibras reticulares também são colágenas, só que com apenas fibrilas, como eu já tinha dito. No caso dos tendões, por exemplo, eles têm diversas fibras colágenas dispostas no mesmo sentido, o que dá uma estrutura muito forte para aguentar a tração. As fibras elásticas, então, que são aquelas que parecem um risquinho na coloração hematoxina e eosina, elas são formadas por microfibrilas e elastina. A elastina fica no centro da fibra e as microfibrilas ficam ao redor, na periferia. E elas são divididas ainda em 2 grupos, as elaulínicas e as oxitalânicas. As elaulínicas elas apresentam muita microfibrila, que é aquela parte periférica da fibra, e apresenta pouca elastina, que é a parte central. As oxitalânicas, elas não têm elastina, que é a parte central, e elas só têm as microfibrilas, que é aquela parte proteica ao redor. Tanto elastina quanto microfibrilas são proteínas. O tecido conjuntivo, então, propriamente dito, ele tem, assim como os outros tecidos também, células residentes e células transitórias. As células residentes são aquelas células que compõem o tecido e são originadas nele. Então, são células características daquele tecido. E as células transitórias são células que não fazem, na verdade, fazem parte daquele tecido, mas eles não são propriamente daquele tecido. Por exemplo, as células originadas no sangue, com função de atacar os organismos estranhos, elas vêm lá da hematopoese, que é o processo de formação das células do sangue. E elas acabam entrando no tecido conjuntivo. Essas são, então, chamadas as células transitórias, que podem aumentar ou diminuir seu número no tecido conjuntivo.
enquanto que as células residentes elas são morfologicamente daquele tecido, então são característicos do tecido. Os fibroblastos, eles são as principais células do tecido conjuntivo, então, e eles fazem a síntese da matriz. A matriz, então, são os feixes os feixes fibrosos, né, de proteína, e a substância fundamental amorfa, que também tem os glicosaminoglicanos, que são as moléculas carregadas, os proteoglicanos e as glicoproteínas. Além disso, eles têm um papel muito importante de produzir fatores de crescimento, que influenciam não só no próprio tecido, mas externamente no corpo, em outros locais, que fazem proliferação ou diferenciação celular em outros tecidos. Eles possuem um núcleo claro, então grande, e a célula tem um formato estrelado, enquanto que quando elas amadurecem, elas atingem uma forma inativa. Essa forma inativa está principalmente onde tem mais fibras, e elas têm uma cor escura e uma morfologia bipolar. A morfologia bipolar significa que ela é alongada, estreita, com duas pontas compridas. Existem também os miofibroblastos. Miofibroblasto é um fibroblasto com característica contrátil. Então, ele está entre um fibroblasto e uma fibra muscular, que é uma fibra totalmente contrátil. Lá nos tecidos musculares vocês vão voltar a ver isso e vai ser importante essa informação. Aqui é um tecido conjuntivo, então, propriamente dito, com as células que compõem. Aqui tem um fibroblasto, vocês podem ver o núcleo grande, mais claro. Aqui outro, ó, que não está apontado, com núcleo grande, claro. Aqui um fibrócito, que é um fibroblasto já inativo, que tem aquela característica bipolar, com a ponta alongada para os dois lados, é estreito e bem escuro. Também tem as fibras colágenas, que são produção dos fibroblastos, que são feixes mais densos, no caso da fibra colágena. E esses espaços em branco que está entre as células e a fibra é a substância fundamental amorfa, que é basicamente água e as glicosaminoglicanos, proteoglicanos e glicoproteínas. O tecido conjuntivo propriamente dito é dividido em três, então: o frouxo, o denso não modelado e o denso modelado. No tecido conjuntivo frouxo, as fibras elas não formam feixes e estão dispostas ao acaso na substância fundamental amorfa. E existe mais material celular do que fibras. Então, as células também predominantes são os fibroblastos em relação aos fibrócitos, porque esse tecido está formando fibras. Então, eles precisam de células ativas, que são os fibroblastos. Também tem muita substância fundamental amorfa, que é a parte líquida com as outras moléculas. Aqui dá para ver vaso sanguíneo e células sanguíneas aqui. Mostrando que o tecido é, então, vascularizado e é inervado também. Ele está, então, em locais que não precisam aguentar muita tração e principalmente não precisam aguentar tração em sentido único, como a derme superficial. Já os tecidos densos, eles formam feixes de fibras. Aqui, enquanto as fibras estão ao acaso, aqui elas estão agrupadas e formam feixes. O denso não modelado, ele forma feixes, mas que não estão no mesmo sentido. Então, há feixes no sentido horizontal, no sentido oblíquo, vertical. E esse tipo de tecido dá principalmente onde é necessário aguentar uma tração em diferentes sentidos, como, por exemplo, a derme profunda. Então, por exemplo, nossa pele não escorrega porque a gente
pode puxar ela para qualquer lado, porque tem esse tecido que vai fazer segurar a tração para qualquer um dos lados. O tecido conjuntivo denso modelado, então, são feixes de fibras organizados. Tanto o não modelado quanto o modelado, esqueci de dizer, é predominante as fibras. Então, o material celular vai estar em menor quantidade. E a célula predominante vai ser o fibrócito em relação ao fibroblasto, porque já tem grande produção de fibras. Aqui é a mesma coisa, então, muita fibra, alguns fibrócitos, mais fibrócito do que fibroblasto, poucas células, né? Mas são mais fibras e pouca substância fundamental amorfa também, que dá lugar às fibras. E só que o modelado ele vai ter todas as fibras no mesmo sentido. E vai ser muito importante esse tipo de tecido, principalmente nos tendões e nos ligamentos, porque esses locais aguentam uma tração unidirecional e uma tração forte normalmente. Então, quando o músculo faz uma contração, por exemplo, esse tendão dele vai ser puxado em direção a ele e vai puxar o osso. Então, as fibras são espessas para aguentar a tração e no mesmo sentido, porque não teria sentido ser na horizontal, por exemplo. Aqui as células residentes, então, o que a gente vai falar hoje é de fibroblasto, as células adiposas que vocês já viram com o Roger, os condroblastos, que são da cartilagem, os osteoblastos, que fazem parte do osso, e as células provenientes desses osteoblastos, desses fibroblastos e condroblastos, que são os fibrócitos e os osteócitos, que são as partes nativas das células. Só um minuto. Então, além dessas células características, que são os fibroblastos, condroblastos, osteoblastos, e os fibrócitos, condrócitos e osteócitos, existem algumas células também que não são diretamente do tecido, mas que não são exatamente provenientes do tecido, mas elas são consideradas células residentes, como, por exemplo, os macrófagos, os plasmócitos e os mastócitos, que têm a função de atacar os antígenos de corpos estranhos. As células transitórias, então, são principalmente as células do sangue, que são basófilos, eosinófilos, neutrófilos, macrófagos também. Existem os macrófagos que vêm da corrente sanguínea e os macrófagos histológicos, que são aqueles que adquirem características especiais conforme o tecido que eles estão. Então, lá no osso, por exemplo, vai ter o osteoclasto, que vai fazer a reabsorção da matriz óssea, e o osteoblasto vai fazer a reposição, então ele vai ter um papel fundamental, mas ele é derivado de macrófago, porém com uma morfologia específica no tecido que ele atua. Então ele vai ser considerado uma célula residente, mas existem também os macrófagos, que são células transitórias, que vêm do sangue, assim como as outras células, como os linfócitos, megacariócitos, que vocês vão estudar na parte de tecido sanguíneo. O tecido cartilaginoso, então, ele também é bifásico, assim como os outros. E as células são os condroblastos, que são as células ativas que produzem a matriz. E, diferente do tecido conjuntivo propriamente dito, ele vai ter uma membrana que reveste a cartilagem, que é o pericôndrio. Esse pericôndrio, ele tem uma parte fibrosa e uma parte celular.
A parte fibrosa ela é formada por feixes de fibra e a parte celular é onde ficam os condroblastos. Os condroblastos eles sintetizam a matriz e dão origem aos condrócitos, que são as células menos ativas na matriz. E enquanto os condroblastos estão na periferia, na parte celular do pericôndrio, os condrócitos estão inseridos no meio da matriz. São 3 tipos, então, é a hialina, cartilagem hialina, que tem mais colágeno tipo 2, a elástica, que o que muda entre uma e outra é que uma possui mais colágeno tipo 2 e a outra possui mais proteína do tipo elastina. Tanto a elastina quanto a elástica vão formar os feixes de fibra. E a fibrosa, que é uma característica totalmente diferente, que forma feixes de fibras muito parecido com o tecido conjuntivo, e tem uma estrutura então diferente da cartilagem hialina e da cartilagem elástica, apresentando bem poucas células e sendo muito parecida com o tecido conjuntivo propriamente dito. A matriz é dividida em territorial, a matriz mais escura perto das células, e a interterritorial, que fica ao redor dessas matrizes territoriais. Os condroblastos, eles estão no pericôndrio e os condrócitos inseridos na matriz, como eu já tinha dito. O pericôndrio celular é também chamado de condrogênico, porque ele pode gerar os condrócitos a partir dos condroblastos. Então, é condrogênico. A cartilagem ela sofre 2 tipos de crescimento, que é o crescimento aposicional e o crescimento intersticial. O crescimento intersticial é quando aqueles condrócitos inseridos na matriz eles sofrem mitose e a cartilagem acaba crescendo. E o crescimento aposicional é quando os condroblastos se diferenciam em condrócitos, também promovendo o crescimento da cartilagem. Aqui estão os tipos, então, que é a hialina com mais colágeno, tipo 2. Aqui o pericôndrio, com a parte fibrosa, que é onde tem os mais feixes de fibra. E aqui onde tem as células mais achatadinhas, que são os condroblastos. Esses condroblastos produzem a matriz, assim como os condrócitos também. Só que esses condroblastos viram condrócitos, que são células menos ativas. Lembrando que a cartilagem ela não é vascularizada e nervada, quem é o pericôndrio, que acaba nutrindo essas células porque os nutrientes do oxigênio acabam fluindo por essa matriz. Aqui tem um tipo de cartilagem elástica, ela vai ser um pouco mais clara que a cartilagem hialina, mas elas são morfologicamente muito parecidas. O que muda é o tipo de fibra. Também vai ter pericôndrio, então aqui é a fibrosa, a parte celular com os condroblastos e aqui no meio os condrócitos. Essa parte mais escura ao redor dos condrócitos é a matriz territorial e a parte mais clara é a matriz interterritorial. Aqui uma cartilagem fibrosa. A cartilagem fibrosa ela é bem diferente das outras duas. Ela tem os condrócitos aqui, ó, enfileirados, isso se chama ninho axial. E ela é muito parecida com o tecido conjuntivo propriamente dito, então. O que vai diferenciar ela das outras duas. A função dos condroblastos e condrócitos, então, que eu já comentei por cima. Os condroblastos são células condrogênicas, o que significa que eles dão origem às células da cartilagem, que são efetivamente os condrócitos. E os condrócitos, eles formam matriz, assim como os condroblastos, só que eles são uma forma mais inativa. E esses condrócitos no meio da matriz, eles estão agrupados em ninhos, que é o ninho axial, quando eles estão enfileirados um atrás do outro, e os ninhos coronários, que são quando eles estão agrupados em círculos de 4 a 8 condrócitos. Eles estão alojados também numa estrutura que a gente chama de condroplasto. Esse condroplasto é uma pequena cavidade que vai abrigar esse condrócito
e vai ser o lugar anatômico, digamos assim, do condrócito. Aqui estão os ninhos, então. Aqui um condrócito, e aqui essa parte clarinha é a cavidade onde ele fica, então condroblasto. O ninho coronário, que é a formação de 4 a 8 condrócitos. E aqui os ninhos axiais, que são condrócitos enfileirados, provavelmente numa cartilagem fibrosa. O tecido ósseo, então, ele é semelhante à cartilagem, porque ele também tem a camada de revestimento, além das camadas bifásicas. Então, ele tem a parte celular, né, com os osteoblastos e os osteócitos, e a parte da matriz, que é sintetizada pelos osteoblastos. A camada de revestimento é chamada de periósteo, a camada externa, na verdade, chamada de periósteo, e esse periósteo ele pode ser fibroso ou celular, que é a mesma lógica do pericôndrio. A parte fibrosa é formada por vários feixes de fibras e a parte celular é formada pelos condroblastos, que vão dar origem à matriz e aos formada por osteoblastos, essa parte celular. E os osteoblastos vão dar origem aos osteócitos, que estão inseridos lá no meio da matriz. E tem também o revestimento interno do osso, que é o endósteo. A minha câmera está caindo, desculpa. O endósteo, então, ele é formado unicamente pela camada celular, que são os osteoblastos. A camada externa, o periósteo, a parte fibrosa, se liga diretamente ao osso por meio das fibras de Sharpey, que são fibras colágenas. Então, essa parte fibrosa, essas fibras, elas passam pelo pericôndrio celular e se inserem no osso. Então, o osso é o tecido que vai ter a parte não orgânica. Ele tem a parte orgânica, que é toda essa matriz com fibras de colágeno, e a parte não orgânica, que são os minerais que formam o osso, e eles vão ser atraídos justamente pelos materiais produzidos pelo osteoblasto. Aqui, então, tem o tecido ósseo, como ele é, o periósteo, que é a parte externa, formada pela parte fibrosa, que são mais feixes. Aqui a parte celular, que é formada pelos osteoblastos. E a parte da matriz com os osteócitos, que são os osteoblastos maduros, que já formaram a matriz e tem um pouco de mineralização. Aqui é o revestimento interno do osso, que é o endósteo, apenas com osteoblastos. Na parte externa vai ser onde se liga os músculos nos ossos, e os feixes de tecido conjuntivo dos músculos vão se inserir nesse periósteo, que vai ser importante para a fixação. Então, os músculos vão estar aqui na parte externa e se ligar nessa parte da parte fibrosa do periósteo. Aqui estão as fibras de Sharpey, que são as fibras colágenas que acabam atravessando essa camada molecular e se ligando na matriz. As células, então. Existem as células osteoprogenitoras, que são células indiferenciadas lá no mesênquima, e elas vão dar origem a esses osteoblastos. E tem duas formas de acontecer esse processo de formação de ossificação que a gente vai ver também. E essas células indiferenciadas, elas são originadas do mesênquima, que vem lá do mesodermo, se você lembrar do período embrionário. Os osteoblastos, então, eles sintetizam a matriz, eles são a forma ativa das células. E os osteócitos, na mesma lógica dos outros tecidos, são as células inativas, que têm menos potencial para fazer a síntese da matriz. Elas ficam inseridas na matriz, então, mineralizada,
e a gente vai ver que elas ficam também em lacunas, chamadas osteoplastos, e elas ficam longe, acabam ficando longe da vascularização. E daí elas vão formar especialidades na membrana que a gente também vai ver. Os osteoclastos, eles são células fagocitárias, na verdade são macrófagos, são células grandes e bem... são células grandes e multinucleadas, né? Elas têm mais de um núcleo. E elas fagocitam a matriz óssea, formando lacunas, e o osteoblasto, ele sintetiza a matriz. Então, quando tem uma descompensação desse osteoclasto, que ele está trabalhando mais que o osteoblasto, é possível que a pessoa tenha, por exemplo, osteoporose, que é o desgaste ósseo. Porque este osteoclasto, ele está trabalhando mais que o osteoblasto, quer dizer que o osso está desgastando mais do que sendo reposto. Aqui, então, os osteoblastos, especificamente, eles produzem colágeno tipo 1 e os outros elementos da matriz, que são os proteoglicanos, glicoproteínas, glicosaminoglicanos, que é a matriz não mineralizada, ou chamada de pré-osso. Para fazer essa síntese, se vocês lembrarem, eles têm que ter retículo endoplasmático granuloso, que faz a produção das proteínas, e o complexo de Golgi, que vai armazenar e excretar essas proteínas para fora da célula, e também vai fazer algumas modificações. Além disso, o osteoblasto ele faz a síntese da fosfatase alcalina. E a fosfatase alcalina é muito importante para o osso porque é a partir dela que ocorre a mineralização, que é a formação do osso compacto, rígido. O que acontece é que essa fosfatase alcalina atrai os minerais ao redor dos osteócitos. Quando diminui a atividade metabólica, então, na mesma lógica dos tecidos, ele vai formar o osteócito. E esses osteócitos eles ficam presos dentro da matriz mineralizada em cavidades chamadas os osteoplastos. Eles ficam longe da vascularização e da inervação, mas eles acabam formando especialidades que intercomunicam um osteócito com o outro. Essas especialidades, então, são prolongamentos na membrana, chamados de canalículo. Se você lembrar lá das primeiras aulas, esses canalículos eles conectam uma membrana celular com a outra. E nesses canalículos vão ter junções gap, que é para passagem de uma célula, passagem de nutrientes, oxigênio, etc., de uma célula para outra. Então, apesar de eles não estarem em contato, eles produzem esses canalículos que fazem uma ligação entre as células para que elas não acabem morrendo. Os osteoclastos, então, eles são derivados da linhagem sanguínea. Eles fazem a reabsorção do tecido ósseo e eles apresentam uma membrana especializada, que é chamada de borda frangeada, que é semelhante aos microvílulos que a gente já estudou, que é o pregamento da membrana. Esse pregamento ele vai aumentar a superfície de contato entre a matriz e a célula e vai facilitar assim a absorção. Onde esse osteoclasto atua, vai formar uma lacuna, um buraco dentro da matriz, na região periférica, na verdade, da matriz. E essa lacuna vai ser chamada de lacuna de Hall-Ship, que são esses espaços deixados pelo desgaste ósseo do osteoclasto. Aqui, então, tem os três tipos celulares, que são osteoblasto, a célula ativa, o osteócito, quando esse osteoblasto não está na forma ativa, ele já está maduro, e o osteoclasto, que vai fazer a reabsorção do tecido ósseo. Aqui na lâmina tem essas células grandes, vocês podem ver que elas têm 1, 2, 3, 4, 5, vários núcleos. E onde elas estão fazendo a reabsorção, fagocitando essa matriz óssea, vai acabar ficando uma lacuna, que é chamada lacuna de Hall-Ship. Aqui também tem, na periferia da matriz, os osteoblastos.
que vão fazer a síntese e são a forma ativa das células. E os osteócitos, que são mais fininhos e escuros, estão inseridos e presos dentro da matriz óssea, que está começando a mineralizar. Aqui embaixo tem mais alguns osteoclastos fazendo a reabsorção e também outros osteoblastos e osteoclastos. O osso primário imaturo, então, é quando os osteócitos eles estão dentro da matriz, mas eles não têm organização. Bem como as fibras de colágeno, elas não estão formando as lamelas, que são um círculo ao redor dos canais de Harvers. Apresenta, então, pouca mineralização nessa fase e não tem organização circular, que é a chamada organização lamelar, que a gente vai ver. E as superfícies são revestidas de osteoblastos, enquanto no osso maduro a gente vai ter a presença mais de osteócitos. O osso secundário, então, o lamelar, que os osteócitos e as fibras elas já formam um material circular, que é chamado as lamelas, ao redor dos canais de Havers. Os canais de Havers são por onde passam os vasos e os nervos, porque o osso ele é um local muito vascularizado e bem inervado. E os osteócitos que estão presos na matriz mineralizada eles acabam alcançando esses canais através dos canalículos. E lembrando, um osteócito se comunica com o outro através desses canalículos. Então eles acabam fazendo uma rede de vascularização e inervação. Os canais de Volkmann são os canais que interligam esses canais de Havers. Também levando o que o canal de Havers leva, que é a vascularização e a inervação. Então esses canais de Volkmann são no sentido mais horizontal, enquanto esses Havers estão no sentido mais vertical. Cada canal de Havers com lamelas ao redor é chamada de ósteo, que a gente vai ver aqui. Então, cada estrutura mais escura dessa é um canal de Havers, e esses pontinhos mais pretos são os osteócitos. Então, uma estrutura circular dessa com o canal de Havers ao meio é chamada de ósteo. E se vocês perceberem, nos osteócitos vão ter umas fissuras que são os canalículos, que interligam essas células e também os canais de Havers. Aqui vai ter, dá para ver uma saída de um canal de Volkmann, mas o corte não pegou outros canais, então como eles ficam no sentido horizontal, tem que ser um corte propício para que a gente possa ver os canais de Volkmann. A ossificação, então, ela pode ocorrer de duas maneiras. A primeira é a intramembranosa, onde o mesênquima ele produz o tecido ósseo de maneira direta. Então, o mesênquima ele vai originar as células progenitoras, o mesênquima que vem lá do mesodermo. E essas células progenitoras, aqui tem o mesênquima, aqui as células progenitoras, e essas células progenitoras vão dar origem aos osteoblastos. Esse osteoblasto, então, vai começar a produzir diretamente a matriz óssea e se tornar osteócito e mineralizar. Então, o processo ocorre diretamente do mesênquima lá do mesodermo diretamente para o osso. Isso ocorre principalmente nos ossos curtos. Por exemplo, os ossos do crânio parietal, o osso frontal, mas ocorre também nos ossos longos, só que não para o crescimento vertical, e sim para o crescimento em espessura. O segundo tipo, então, que é a ossificação endocondral, ela ocorre entre a epífise e a diáfise, onde tem uma lâmina chamada placa epifisiária. Essa placa é tecido cartilaginoso, e esse tecido cartilaginoso vai crescendo e vai ossificando conforme a gente vai crescendo também. Essa ossificação ocorre em diferentes zonas, então, que é visível na lâmina, que é a zona de repouso, onde se vê só a cartilagem ali na típica. Então, vai se ver os ninhos coronários,
a cartilagem, como a gente estudou. A zona proliferativa, onde esses condrócitos eles começam a sofrer várias mitoses e eles começam a se agrupar em ninhos axiais. A quarta zona, que é a hipertrófica, onde esses ninhos axiais cheios de condrócitos, né, esses condrócitos começam a aumentar de volume. Com esse aumento de volume, então, é para a quarta fase e ocorre a calcificação. A calcificação da matriz acaba calcificando os condrócitos e eles acabam morrendo. Quando eles acabam morrendo, as lacunas em que eles estavam ficam vazias. E daí ocorre a quinta fase, que é a ossificação mesmo, a zona ossificada, que é quando as lacunas elas são preenchidas pelas células dos osteoblastos e os futuros osteócitos. Aqui, então, no último slide, tem como ocorre essa ossificação endocondral. Então, a primeira, número 1 aqui, seria a fase de repouso, a zona de repouso, onde se percebe uma cartilagem típica. Aqui tem ninhos coronários, né, com agrupamento, por exemplo, de 4 condrócitos aqui. Depois, aqui na fase 2, esses condrócitos eles começam a sofrer mitose. E essas mitoses geram muitos condrócitos que se agrupam em ninhos axiais, formando fileiras de células. Essas células, elas hipertrofiam, o que quer dizer que elas aumentam de volume e aumentam sua estrutura, e formam essas células maiores, que está na zona 3. Quando isso ocorre, começa a acontecer a quarta fase, que é a calcificação, a zona calcificada. Então essa zona acaba matando os condrócitos, e as lacunas em que os condrócitos estão acabam ficando vazias. E quando ficam vazias, na zona 5, as células dos ossos, as células dos osteoblastos e osteócitos acabam invadindo essas lacunas. E depois vão produzir a matriz óssea e a mineralização, e vai formar o tecido ósseo a partir da cartilagem. Lembrando que essa é a parte da lâmina epifisiária que fica entre a diáfise, que é a parte central do osso, e a epífise, que é as pontas do osso. E é uma parte perceptível em exames de raio-x, por exemplo. E quando a gente é criança, essa lâmina epifisiária apresenta uma distância muito grande. Então é perceptível uma lacuna grande entre a diáfise e a epífise. E quando a gente cresce, fica uma lâmina, um resquício da nossa infância, onde a epífise e a diáfise se juntam quando termina a ossificação, mas ainda fica uma lâmina. Então foi isso, eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Eu vou encerrar agora e bons estudos para vocês.